ocorre, porque essa função é sempre diferente de zero. Agora é resolver esta equação. Mas isso é fácil de resolver. Vocês já lidaram, com certeza, vocês já tiveram com isso. Vou resolver aqui a parte, tá? Bom, vou resolver a parte aqui, tá certo? E repare que eu posso escrever isso, ó, quando eu chego aqui, aí você diz, não, professor, é U mais 1 sobre U menos 1, mas tanto faz, né? Tanto faz, não é não? Tá certo? Porque é o módulo, eu posso até colocar assim para ficar igual nas notas, porque é um meio de quê? Φ de x mais 1, tá? Que é U mais 1 sobre U menos 1. Que alguém já olhou estranhando, está dizendo que está diferente das notas. Não está, gente. É módulo. Ó. O módulo disso é o módulo de menos isso. Está igual como está nas notas. Não é diferente do que está nas notas. Então você tem a mesma coisa. Eu não é. Eu não sou obrigado a fazer como está nas notas, eu sou obrigado a resolver. Tá? Mas está aí, ó, mesma coisa. Está aí, o que está nas notas. Que é módulo, tá? Então, ou de uma coisa, ou de uma forma ou de outra, eu tiro o valor de φ de x, porque, deixa eu fazer isso aqui à parte, para não botar, tá? Para não botar aqui, botar logo um isto é. Ó, se você olha para cá, você fica com quem? Com φ de x mais 1, bote aqui, ó, φ de x mais 1, igual a quê? A c vezes elevado a 2x, φ de x, concorda? Menos c vezes elevado a 2x. Concorda comigo? Aí o que é que eu faço aqui, hein? Eu pego o que tem φ de x, eu levo para cá, tá certo? Eu fico com... Você quer... Sim, φ de x menos c vezes elevado a 2x, φ de x, igual a quê? A menos 1, menos c vezes elevado a 2x. Aí eu coloco φ de x em evidência. Podia ser mais rápido. φ de x vezes quanto? 1 menos c vezes elevado a 2x, igual a menos 1 menos c vezes elevado a 2x. Aí você tem φ de x igual a quê? A menos 1 menos c vezes elevado a 2x sobre quem? 1 menos c vezes elevado a 2x. Aí multiplica por menos 1, fica o quê? Fica mais, e aqui fica c vezes elevado a 2x. Ou seja, o que é que dá φ de x? φ de x dá c vezes elevado a 2x mais 1 sobre c vezes elevado a 2x menos 1. Como é que eu fiz? Multipliquei por menos 1, numerador e denominador. Tá certo? Qualquer que seja x pertencente aí, onde c é uma constante o quê? Diferente de zero. Repare que se o c for zero, quem é que dá a φ, hein? Uma coisa interessante. Se eu escolher a constante como sendo zero para ter uma solução, fica o quê? A função constante igual a menos 1, que é a φ2. Tá? Então eu posso fazer a solução geral aqui. Então como é que eu escrevo? Daí, posso apagar? Tá? Não, isso aqui está feito. Está gravado. Está gravado? Daí a solução geral, que φg da equação da ED, equação diferencial,
é dada por quem? Φg de x igual a quê? A C vezes elevado a 2x mais 1 sobre C vezes elevado a 2x menos 1, tá certo? Onde C é um número real, ou Φg de x igual a Φ1, que é 1. Tá certo? Para todo x real. Por que eu não boto para todo x aqui? Por quê? Porque eu não sei o domínio. Não existe um domínio universal. O domínio vai depender de quem? Do C. Se o C for negativo, o domínio quem é? Os reais. Porque isso aqui é sempre o quê? Diferente de zero. Mas se o C for positivo, eu tenho que tirar um número aí para montar o domínio. E aí eu tenho aquela história dos domínios maximais das suas soluções. Tá? Mas a gente já pode se dar por satisfeito que chega com isso aqui. Ou seja, chegando aqui você já resolveu a equação. A equação já está resolvida. Aqui eu tenho todas as soluções. Agora, observe uma coisa. Se φ é uma solução não nula, φ é dessa forma, onde o C é diferente de C. φ é solução não nula, não. Se φ é uma solução não constante 1 ou não constante menos 1, φ é dessa forma, onde C é diferente de zero. O que eu estou dizendo é que o que eu falei para vocês é que quando eu chego aqui e coloco C real, eu estou colhendo C igual a zero. E C igual a zero dá que solução? Dá solução menos 1. Para eu não botar C diferente de zero, ou Φg igual a menos 1, ou Φg igual a 1. Eu tenho uma economia de escrita, porque aqui o C pode ser zero, eu já tenho a solução. Então isso aí já resolve a equação. Tá? O que eu vou fazer aqui é só explorar mais a questão de como são essas soluções. E verificar que essas soluções, os seus gráficos cobrem todo o R2, que é o domínio onde a função f grande, que define a função, é contínua, e a sua derivada parcial em relação a y é contínua. Mas a solução já está dada. Tá? Já me dou por satisfeito se o objetivo é só encontrar a solução. Só tem uma observação aqui. Eu vou ver o seguinte: se φ de R é uma solução da equação que não é constante igual a menos 1 e não é constante igual a 1, então ela tem que ser dessa forma. Só que todos esses passos, eles são reversíveis. Tá? Se φ satisfaz isso aqui, φ satisfaz isso. Não satisfaz, eu posso ir voltando. Tá? Se φ satisfaz isso, eu tenho isso. Se eu tenho isso, eu tenho isso. Tá? Se eu tenho isso aqui, portanto eu volto para cá e eu tenho isso aqui. Ou seja, se φ é solução não constante igual a 1 e não constante menos 1, então φ tem que ter essa cara. Mas se φ tem essa cara, φ é solução. Tá? Tá implícito aqui. Rigorosamente eu teria que botar um si somente si, mas fica muito carregada a demonstração. Você tem que entender que todos esses processos, cada implicação dessa, a sua recíproca é verdadeira. Isso aqui é uma sequência de implicações. Isso aqui implica isso, mas a recíproca é verdadeira. Isso aqui implica isso, mas a recíproca é verdadeira. Isso aqui implica isso, mas a recíproca é verdadeira. E assim por diante. Entendido? Entendido? Tá? Bom, agora veja. Então eu tenho a solução geral, está resolvida a equação, mas eu vou explorar mais este exemplo. Como? Para dar mais força ao teorema de existência e unicidade, para enfatizar o teorema de existência e unicidade. Observe, ó, uma coisa. Então, vou apagar aqui, tá certo? Vou apagar aqui, já está resolvido, repito, já está resolvida a equação.
Então, como é a solução geral? Como é a cara da solução geral? Está aqui, ó. Vou deixar aqui. É dessa forma. Agora vamos ver como são essas soluções, como se comportam os gráficos dessas soluções ao longo do plano. E para isso, eu vou usar a seguinte função, ó. Olha para cá. Seja g de u igual a 1 mais 1 sobre 1 menos 1. Ó, essa função. Qual é o domínio dessa função, hein? É o conjunto formado por cada número real que é diferente de 1. Esboça o gráfico dessa função. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Como é o gráfico dessa função? Tem-se... Bem, essa função é diferenciável. Então, quem é a derivada dessa função? Quem é? Quem é o g' de 1? Olha aqui. Função diferenciável. Função racional. Então, fica a derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador, que é o 1 menos 1, menos. Repete o numerador, né? Que é u mais 1. Vezes a derivada do denominador, que é quanto? 1. Sobre quem? 1 menos 1 ao quadrado. Quanto é que dá essa derivada? Diga a resposta. Dá menos o quê? Menos 2 sobre 1 menos 1 ao quadrado. Isso é qualquer que seja u diferente de quem? De 1. Que é o domínio da função. A função diferenciável. Ela tem derivada em todos os... Então, significa que a derivada sendo negativa ao longo do domínio, significa que essa função é estritamente decrescente em cada intervalo contido no seu domínio. Se você usa essa informação aí, você tem o gráfico dessa função da seguinte forma. Vou fazer o gráfico da g aqui, ó. U e quem? E o y, que é o g de u. Tá? Onde é que essa função é zero? Onde é que essa função é igual a zero? Onde é? No menos 1. No menos 1, essa função é zero. Correto? E aqui tem o 1. Aqui eu tenho o quê? O menos 1. Qual é o limite dessa função aqui? Qual é o limite dessa função aqui quando u tende a mais infinito? É 1. Então ela vai para 1. No menos 1 ela é 0, ela passa por aqui. No 0 ela é quanto? No 0 ela é 1. Deixa eu olhar isso aqui. E tem aqui o 1 que não está no domínio, tá? Tem aqui o 1 que não está no domínio. Aí eu te pergunto, qual é o limite dessa função quando o u tende a mais infinito? É 1, com valores menores do que 1. E qual é o limite dessa função aqui quando o u tende a 1 por valores menores do que 1? O denominador tende a ter limite 2, o numerador tem limite 2, o denominador tem limite 0 por valores negativos. Então ela vem a menos infinito. Vem para cá. Precisa ir para cá. Ou seja, essa função ela tem um gráfico assim, ó. Ela vem para aqui, passa por aqui, vem para cá. E qual é o seu limite quando u tende a mais infinito? É 1.
E qual é o seu limite quando quando U tende a 1 pela direita? É mais infinito, então ela faz isso. Então veja o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Seja φ de x, qual é a cara da solução, né? Qual é a cara da solução geral? Qual é? C vezes e elevado a 2x mais 1 sobre C vezes e elevado a 2x menos 1. É C vezes e elevado a 2x mais 1 sobre C vezes e elevado a 2x menos 1. Tá certo? Onde C é uma constante diferente de zero. Tá? Por que você não está pegando C igual a zero? Porque C igual a zero é menos 1. Não precisa estudar isso, caso. Então, vamos lá. Com C negativo, quem é o domínio da φ? É os reais. O domínio da φ é os reais. Só que com C negativo, para todo x real, C vezes e elevado a 2x é negativo. E o que é que acontece com essa soma mais 1 dividido por essa soma menos 1, se isso aqui é negativo? Olhe para cá, ó. Isso aqui é o gráfico da G de U, que é U mais 1 sobre U menos 1. O que é que acontece com essa fração se U é negativo? Se U é negativo, essa fração aqui está entre menos 1 e 1. Concorda? Então você tem, para ser negativo, domínio da φ aos reais, e menos 1 é menor que φ de x, que é menor do que 1, qualquer que seja x real. Por quê? Porque se eu olhar isso aqui como sendo U, com C negativo, para todo x real, isso aqui, eu estou tratando como U, isso aqui é negativo. Então, U mais 1 sobre U menos 1 está entre menos 1 e 1. Tá certo? Tá bom? E observe uma coisa. Tá? Observe uma coisa. Se isso aqui acontece, como φ é solução, a derivada da φ é 1 menos φ ao quadrado. Mas 1 menos φ ao quadrado é positivo. Então, a função tem derivada positiva, a φ, porque φ é solução. Ela tem derivada positiva, ela é estritamente crescente. Qual é o limite da φ, qual é o limite de φ de x, quando x tende a mais infinito? Quando x tende a mais infinito, o que é que acontece com C vezes elevado a 2x, sendo C negativo? Tende a quê? Menos infinito. Mas o que acontece com essa soma, com esse quociente aqui, quando U tende a menos infinito? Isso aqui tende a quê? A 1. Significa que quando x tende a mais infinito, a φ tende a 1. Então eu vou colocar aqui o gráfico da φ, ó, da φ. Agora é o gráfico da φ. Está aqui o x e o y. Aí está aqui o 1 e está aqui o menos 1. Então, o que acontece com φ de x quando o x tende a mais infinito? Quando o x tende a mais infinito, C vezes e elevado a 2x tende a menos infinito. Mas se o U tende a menos infinito, o que acontece com esse quociente? Tende a 1. Então, ela tende a 1 para cá. Tá certo? E o que é que acontece com a φ de x quando o x tende a menos infinito? Quando o x tende a menos infinito, o que acontece com C vezes e elevado a 2x? Tende a 0. Mas o que acontece com isso aqui quando U tende a 0? Tende a quanto? Menos 1. Então ela vem para cá.
E é estritamente decrescente, então ela faz isso. Estritamente crescente, ela faz isso. Tá? Então a minha solução φ, ela